Essa história não começa em um sonho, ela começa em um lugar que sua alma nunca esqueceu. Você já sonhou mais de uma vez com o mesmo cenário? Uma casa, uma floresta, uma cidade, uma estrada? E mesmo sem nunca ter estado lá, ao menos nesta vida, teve a sensação de que já conhecia cada canto, cada cor, cada cheiro? Você pode até ter achado que era apenas um sonho, mas e se fosse mais do que isso? Dolores Cannon dizia que nada que nos marca no plano onírico é por acaso. Ela descobriu, ao longo de milhares de sessões de hipnose regressiva, que muitos dos lugares recorrentes que vemos em sonho não são invenções do cérebro, são registros espirituais, fragmentos de vidas passadas, ou, como ela chamava, locais astrais frequentemente visitados pela alma. Lembro de um caso que ela relatava com carinho. Um homem comum, sem qualquer interesse por espiritualidade, buscou ajuda porque desde a infância sonhava com um campo florido. Sempre o mesmo, sempre ao entardecer. E sempre com a mesma paz indescritível. Durante a hipnose, ele regressou para o século XVII. Era um curandeiro que vivia isolado entre ervas e colinas. Aquele campo dos sonhos era seu santuário, um local sagrado onde ajudava pessoas e se conectava com algo maior. O sonho, então, era a sua alma retornando ao lar. Dolores sempre alertava. O sonho não é apenas o cérebro processando o dia. Às vezes, ele é o seu arquivo etérico se abrindo. Quantos lugares você visitou em outras encarnações? Quantos templos, cidades, florestas, desertos deixaram uma marca vibracional tão forte que sua alma ainda os busca, mesmo enquanto o corpo dorme? No próximo bloco, vamos entender por que certos lugares nos chamam com tanta força, mesmo que nunca tenhamos pisado neles com os pés. Porque talvez a alma se lembre de onde o corpo jamais esteve. Você pode nunca ter ido, mas sua alma já esteve lá. Existem lugares que nos tocam de forma inexplicável. Uma cidade em ruínas que te faz chorar. Uma montanha desconhecida que faz seu coração acelerar. Uma rua antiga, vista pela primeira vez, mas que parece contar sua história inteira. Esses chamados não vêm da mente, vêm do espírito. Dolores Cannon explicava que cada local da Terra, e até de planos não físicos, emite uma frequência única. E a alma, sensível como um cristal afinado, responde a essas frequências como um sino que vibra ao ouvir uma melodia antiga. Essa conexão é o que chamamos de geografia espiritual. Assim como você tem um endereço físico, sua alma possui endereços vibracionais. Lugares onde viveu experiências marcantes, onde amou profundamente, onde sofreu, aprendeu, curou ou ensinou. E por isso, ela mantém uma espécie de GPS etérico, uma bússola interna que aponta vez ou outra para esses pontos sagrados. Durante os sonhos, essa bússola entra em ação. E sua alma pode levá-lo de volta a esses lugares, não apenas como lembrança, mas como reencontro. E não pense que isso acontece só com locais físicos. Dolores contava que muitas almas também sonham com ambientes astrais, espaços de cura, templos de sabedoria, escolas espirituais onde estudam entre uma vida e outra. São locais que sua alma visita com frequência, mas que a mente não consegue registrar com clareza durante o dia. Esses sonhos, quando recorrentes, são como convites, chamados. Eles dizem: volte, há algo aqui para você lembrar. É por isso que, ao acordar, muitas pessoas sentem saudade de um lugar que não sabem nomear. É saudade do lar vibracional. No próximo bloco, vamos explorar um aspecto ainda mais sutil, quando o próprio lugar do sonho, e não o que acontece nele, é a chave espiritual. O cenário em si carrega o código, e sua alma sabe exatamente como decifrá-lo. Nem sempre é o que acontece no sonho, mas onde ele acontece. Dolores Cannon descobriu que, em muitos casos, os detalhes do sonho,
As pessoas, os acontecimentos, até as emoções, são apenas o pano de fundo. O verdadeiro segredo está no cenário. O lugar em si é o código. Você já sonhou várias vezes com a mesma floresta, a mesma casa, a mesma rua. Mas os eventos variam. Uma noite você corre, na outra observa, em outra apenas caminha. Isso não é confusão. Isso é ativação espiritual. Há lugares que funcionam como portais vibracionais. Eles contêm uma frequência específica que se comunica diretamente com sua alma. Ao sonhar com eles, algo em você é despertado. Não importa o enredo do sonho, o solo é o símbolo. E esses símbolos são antigos, universais. Dolores Cannon falava sobre o que hoje chamamos de efeito Barnum espiritual. Certos lugares arquetípicos aparecem nos sonhos de milhares de pessoas ao redor do mundo. Escadas que nunca terminam, corredores infinitos, cidades submersas, portas que não abrem. Esses lugares não são literais, eles são chaves simbólicas, linguagens da alma. Uma escada pode representar sua evolução espiritual, uma cidade alagada, emoções reprimidas de outras vidas, uma floresta, o retorno ao seu arquétipo natural. Não interprete tudo de forma literal. A alma fala por metáforas. E por que isso é importante? Porque quando você reconhece que o cenário é a mensagem, pode começar a trabalhar conscientemente com ele, visualizá-lo, meditá-lo, perguntar a si mesmo: por que minha alma continua me levando para lá? O que existe nesse lugar que ainda não foi visto? No próximo bloco, vamos mergulhar nessa distinção fundamental entre o lugar da mente, construído pelo pensamento, e o lugar da alma, onde mora a saudade espiritual. E como você pode aprender a senti-los com clareza? Há lugares que não se veem com os olhos, mas com a alma. E entender a diferença entre o que é fruto da mente e o que é memória da alma pode mudar tudo. Dolores Cannon nos ensinou a observar com sensibilidade. Os lugares criados pela mente, nos sonhos, tendem a ser caóticos, desconexos, mutáveis. Você olha 2 vezes e o cenário já mudou. Não há profundidade emocional, apenas fragmentos de lógica misturada com fantasia. Já os lugares da alma são diferentes. Eles não mudam. Não importa quantas vezes você sonha, eles permanecem os mesmos. Tem textura, cheiro, emoção. Às vezes, causam um impacto tão profundo que você acorda com lágrimas nos olhos, mesmo sem saber por quê. É uma saudade sem nome. Esses são os lugares de alma, e cada um de nós tem os seus. Dolores contava a história de uma mulher que durante anos teve o mesmo sonho. Ela caminhava por uma cidade de cristal sob um céu violeta, sentindo uma paz indescritível. Achava que era apenas fantasia, até que, em hipnose, revelou que aquele era seu lar estelar, um lugar onde sua alma viveu antes de vir à Terra. A emoção que sentia não era medo nem confusão, era saudade. Esse é o critério mais importante, o sentir. Lugares da mente provocam confusão ou distração. Lugares da alma provocam emoção profunda, quietude ou até mesmo uma sensação de pertencimento inexplicável. E quando esses sonhos surgem, de novo e de novo, há um motivo. A alma está tentando fazer você lembrar, não por curiosidade, mas porque esse lugar guarda um pedaço seu. Um dom, uma missão, uma ferida ainda não cicatrizada, ou apenas uma lembrança de quem você já foi. No próximo bloco, vamos falar sobre o porquê agora. Por que esses sonhos estão voltando neste exato momento da sua vida? E o que isso diz sobre o seu despertar vibracional? Nada é por acaso no plano da alma, nem mesmo o momento em que você sonha. Se um lugar insiste em aparecer, não é insistência do subconsciente. É timing espiritual. Sua alma sabe quando você está pronto. Dolores Cannon dizia que a alma é paciente. Ela envia sinais, repete padrões, sopra memórias, mas só persiste quando percebe que, mesmo inconscientemente, você começou a escutar.
Os sonhos recorrentes não são repetição, são insistência sagrada. Eles aparecem quando uma parte sua, ainda que pequena, está pronta para integrar o que foi deixado para trás. E se você ignora esses sinais, sua alma intensifica os chamados. Às vezes, isso se manifesta como inquietação noturna, angústia sem causa, ou uma sensação de vazio mesmo quando tudo parece bem. É o que chamo de autossabotagem espiritual. O espírito quer revelar, mas a mente saturada de estímulos externos resiste. A dopamina, gerada pelo excesso de distrações e recompensas instantâneas durante o dia, interfere na clareza dos sonhos. Quanto mais você busca fora, menos percebe dentro. É como tentar ouvir um sussurro num lugar cheio de ruído. Por isso, muitos de nós não conseguem mais lembrar dos sonhos. Não porque eles não acontecem, mas porque a sintonia se perdeu. Mas quando os sonhos insistem, quando o mesmo lugar retorna, mesmo em meio ao ruído, é porque a alma venceu a barreira da mente. E esse é um momento precioso, um ponto de virada. Você está sendo chamado a retornar, a rever, a lembrar. E no próximo bloco, vamos aprender como usar esses sonhos como portais conscientes, através de técnicas simples e acessíveis que permitem reentrar nesses lugares com clareza e intenção. Cada sonho é uma porta, e cada lugar que se repete é uma chave. Dolores Cannon dizia que os sonhos são como livros enterrados no tempo. E cada vez que você visita aquele mesmo cenário onírico, mais uma página se revela. Mas é preciso saber como abrir esse livro com consciência. Existe uma técnica suave, mas profundamente eficaz, chamada reentrada consciente. Ela começa em estado teta, aquele mesmo estado usado nas regressões hipnóticas. E não é preciso hipnose formal. Você pode alcançá-lo com meditação, respiração profunda ou até através de músicas com frequência binaural. Uma vez nesse estado, visualize o lugar do seu sonho. Traga a memória, não como imagem forçada, mas como campo de sensação. Sinta o chão, o vento, a cor do céu. Permita que o cenário se revele aos poucos. E então pergunte: o que minha alma queria me lembrar quando me levou até esse lugar? O que existe aqui que eu ainda não reconheci? Não espere respostas em palavras. Espere emoções, sensações, intuições. A alma fala em linguagem vibracional e sua mente, com o tempo, aprenderá a traduzir. Com cada nova visita ao sonho, você perceberá que ele muda sutilmente. Um novo detalhe aparece. Uma nova porta se abre. Porque, como dizia Dolores, o sonho não é estático. Ele é um organismo vivo, moldado pelo seu despertar. E assim, o que parecia apenas repetição se torna revelação. Você começa a lembrar não só do lugar, mas de quem você era ali, do que você aprendeu, do que deixou, do que ainda precisa curar. Porque no fim, não é sobre o sonho, é sobre a parte de você que vive naquele sonho. Mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo fora da época, essa verdade é eterna. Você nunca sonhou à toa. Você sempre soube o caminho, era só questão de tempo até lembrar.